ele ensinava como analogia, ele sempre trazia recados para alimentar o povo, trazendo ali aqueles ensinamentos que mostrava acerca de assuntos aos quais haviam dúvidas perante o povo. E dúvidas essas que o Pedro, neste momento que vamos começar em Mateus 18, 23, o Pedro faz uma pergunta a Jesus sobre o perdão, porque Jesus fala algo que as pessoas às vezes até enumeram, só que Jesus não quis marcar um tempo ou um quantitativo. Ele fala sobre o perdão. Você perdoará até 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Se alguém te vier a ti pedir perdão, você perdoa. Só que ele fala essas palavras e então ele começa a trazer um recado acerca do perdão. Ele vai trazer uma parábola para a gente poder compreender o que ele quis dizer. Ele fala sobre o perdão. Nós temos que perdoar, nós temos que ter um coração misericordioso, assim como também recebemos a misericórdia de Deus. Aqui então ele começa a trazer aquela parábola do credor incompassivo. Às vezes nós temos que ter um cuidado, porque nós queremos de Deus misericórdia, mas não somos misericordiosos. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, nas Beatitudes, que o Senhor ele diz assim, olha, o misericordioso receberá misericórdia. O misericordioso receberá misericórdia. Então, há muitas pessoas que querem serem perdoadas e, olha, diga-se de passagem, o perdão alcança a vida daquele que realmente se arrepende. Alcança. Mas muitas pessoas não compreendem que elas querem ser tão rigorosas ao que diz respeito ao perdoar, mas acabam esquecendo que em outro momento, alguém que tinha muito mais você na mão dessa pessoa, no caso do Senhor Jesus, te perdoou de algo muito pior. Só que às vezes nós não medimos as consequências de nossas atitudes. Então, deixo essa reflexão para você com essa parábola de Jesus, com a intenção de você compreender que nós precisamos analisar a nossa vida e vermos se nós não estamos agindo dessa maneira. Versículo 23 diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo, quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Então, a narrativa de Jesus, a parábola que Jesus está contando, ele fala acerca de um rei que veio cobrar aqueles que estavam, os seus devedores, e nessa cobrança, um destes servos, um desses que nós estamos apontando aqui, Jesus está apontando, ele deve 10.000 talentos, algo de grande expressão, vamos dizer assim, de altíssimo valor. Não vou nem aqui fazer cálculo para falar para você, mas era coisa muito grande, era coisa que ele não tinha condições realmente de pagar. E quando ele então vem recorrer, vem falar com ele acerca daquela dívida, e não tendo ele do que pagar, então a sentença era: olha, eu vou levar tua mulher, eu vou levar os teus filhos, eu vou levar todas as coisas que você tem, para que eu possa, até que você pague tudo o que você me deve. E quando você me pagar tudo que eu te devo, aí você me deve, aí então você pode levar sua esposa, seus filhos e os seus bens. Caso contrário, você perdeu tudo. Tua esposa, teus filhos e seus bens. Só que quando vê então esse homem, a tristeza, a perca tamanha que ele recebe por causa dessa dívida, ele então fica desesperado. Há um desespero tamanho no coração dele. Esse desespero fez com que ele então, ao mesmo momento que desesperado, ele começa a dizer: Senhor, me perdoa.
perdoa essa dívida, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho como pagar, mas a minha esposa, os meus filhos são valiosos para mim. Eu acredito que palavras neste sentido foi que saíram da boca deste homem. E aquele rei, ele então sabendo e entendendo que a dívida era altíssima, ele consegue então perceber, não vou fazer essa maldade com ele, não vou levar a esposa, não vou levar os filhos, não vou levar seus bens, eu vou ter compaixão de você, eu vou lhe perdoar. E aí então, esse rei tem misericórdia e perdoa esse devedor. E esse devedor sai feliz. E isso nós podemos também trazer esse entendimento, não só ao perdão entre os irmãos, mas também ao perdão de Deus. Porque por pior que sejam as suas dívidas, pastor, eu já matei gente, pastor, eu já traí minha esposa, já traí meu marido, eu já enganei meus pais, eu já enganei tanta gente, já enganei meu pastor, já enganei os irmãos da minha igreja. Pastor, eu já fui uma pessoa maligna, maldosa, já fui uma pessoa que não tinha compaixão e misericórdia de ninguém. Mas veio Jesus, e quando ele viu eu realmente arrependido daquilo que havia feito, ele me perdoou. Louvado seja Deus, ele te perdoa hoje, agora, se você abrir teu coração para ele e falar, Senhor, eu não tenho como pagar por todos os erros que cometi, mas eu estou arrependido. E foi o que ele fez. E quando ele tomou essa postura, ele sai. E olha o que acontece depois. Jesus, ele sempre nos dá o entendimento para a gente compreender do começo de uma ponta até a outra ponta. Versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves, misericórdia. Penso eu, quando a Bíblia fala sufocava-o, eu tenho uma mente bem criativa, eu sou uma pessoa que gosta de entrar, mergulhar no texto. Sufocar, como que você sufoca uma pessoa? Esse homem estava perante um rei, que tinha autoridade sobre exércitos, sobre guardas reais, que no momento que ele pede misericórdia, na mesma hora o rei se move de compaixão e perdoa. Passou então algum momento, logo que ele sai para fora, que ele recebe o perdão, ele vai para a rua e encontra uma pessoa que devia a ele também 100 dinheiros. Que era muito, mas muito irrisório, perto da grandeza da dívida que ele tinha. Ah, pastor, mas é uma mentira, olha o que essa pessoa fez, mas aquilo que você fez talvez é muito pior do que qualquer coisa que fizeram contra você. E você sabe que o tamanho do erro que você cometeu, das falhas que você cometeu, não haveria preço no mundo para pagar. Não haveria obras bonitas que você fizesse. Você pode ser a pessoa mais influente, que mais ajuda pessoas, que as obras não vão fazer pagar, não terá como pagar aquilo que você fez de mal. Há pessoas que acham assim, que fazem o bem e vai pagar os seus pecados. Pelo contrário, o pecado só é perdoado por Cristo, pelo sangue de Jesus há o perdão, mas tem que ter o arrependimento. Ele se arrependeu. Entenda, existem ciclos na nossa vida. Ciclos são períodos. Tem um período que começa e acaba, outro período que talvez você esteja em meio de ciclos, que esteja talvez coisas acontecendo, talvez você esteja no fim de um ciclo ou começando um ciclo novo. Perceba que quando ele sai de dentro da casa desse rei, dentro do palácio desse rei, ele sai feliz, mas a primeira coisa que ele faz quando encontra alguém que deve para ele já sufoca. Eu já penso que ele já foi na garganta mesmo. Como é que é? Você vai me pagar ou não vai? Você está me devendo, está achando o quê? Você está pensando que eu sou algum trouxa? Desculpe a palavra chula, mas eu tenho que usá-la. Você acha que eu sou algum trouxa, que você vai fazer eu de palhaço? Olha, e isso aqui é muito sério, porque olha o que ele diz no versículo de número 30, perdão. Ele, porém, 29. Então o seu companheiro,
prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: "Sê generoso para comigo e tudo te pagarei." Eu não sei, sabe, gente, eu não sei, Jesus não descreveu desse jeito, mas essa pessoa, por exemplo, poderia estar querendo receber esses 100 dinheiros para pagar a dívida, para somar com o que ele pudesse, para pagar a dívida que ele tinha com o rei. Mas já que o rei perdoou, então, poxa, esse dinheiro que eu iria juntar aqui para pagar o rei, que ele não vai me cobrar mais, então vou fazer o mesmo. Assim como recebi, também vou transmitir. De graça receber e de graça dai. E ele então, quando então vê esse homem que também deve a ele sufocando ele, colocando contra a parede, oprimindo ele. Aí a Bíblia diz que ele começa a clamar, tem misericórdia, ele fala: "Seja generoso comigo." Gente, eu fico pensando, nessa hora, nesse momento, Jesus está contando essa parábola, nota-se que ambos estão passando a mesma situação, porém um não sabe da história do outro. Vamos pensar assim, ó: eu sei dos meus erros, das minhas falhas, o que preciso melhorar, eu sei da minha vida, você sabe da sua. Nós temos que entender que é muito mais fácil olhar como um subjulgador que passa julgando todo mundo. Você vê o jeito dele, você vê o jeito dela, porque você vê isso, você vê aquilo. É fácil olhar e julgar, é muito fácil apontar. Mas veja que ambos os dois tinham a mesma causa, só que um desses estava voltando com alegria porque foi perdoado, já não tem dívida mais. Agora este que está me devendo, não quero nem saber, vai me pagar um tostão por tostão do que me deve. Veja que esse que está cobrando, ele poderia pôr a mão na consciência, como diz, né? Pôr a mão na consciência e falar: "Puxa vida, já é muito bom o que recebi. Era para estar muito pior minha vida. Era para hoje eu estar sem mulher, sem filhos. Era para ter perdido o meu casamento, para ter perdido o amor dos meus filhos, ter perdido o pouco que tinha, o pouco que ele conquistou, ele perderia." Mas Deus teve misericórdia pela boca daquele rei. Vou perdoar a tua dívida. Só que agora, ele tendo a oportunidade de praticar a mesma coisa que com ele foi praticada, ele faz ao contrário. Versículo de número 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Veja que triste. Tem pessoas que foram perdoadas e livres da prisão, mas você quer prender outras pessoas. Você quer magoar outras pessoas. Você foi magoado, você foi uma pessoa que sofreu muito na vida, e hoje você quer fazer com que as pessoas sofram o mesmo que você sofreu. Jesus, ele disse que nós hoje teríamos liberdade e salvação pelo sacrifício dele. Ele pagou um alto preço. Ele fez aquilo que eu deveria fazer. Ele pagou o preço do meu pecado. Eu não tive dinheiro, não tive obras, não tive atitudes cabíveis para haver perdão sobre minha vida. Mas ele me deu gratuitamente. E triste para mim, para nós, é ler que ele fala com clareza: olha, e este homem, não pensando duas vezes, prendeu aquele homem. Veja que mesmo recebendo misericórdia, mesmo recebendo a bênção de Deus, tem pessoas que continuam com o coração maligno. Sabe o que é uma pessoa de coração maligno? Que planeja maldade. Malignidade é alguém que planeja fazer o mal. Pessoa que age sorrateiramente. Porque se esse homem estivesse tão aberto, tão livre, porque agora ele foi perdoado, ele não amarraria a vida deste homem. Lembrando que esse era um conservo. Ele era servo do rei e esse que estava com ele era um conservo, era alguém que estava debaixo dele. Ele não foi líder como foi também aquele que estava acima dele. Deixa eu falar para você, versículo 31 diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito,
e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Eu penso no meu coração, posso estar enganado, mas creio que não estou. Creio que estou no caminho. Quando ele é entregue à mão dos atormentadores, eu entendo que naquela hora ele foi entregue na mão do diabo. O diabo agora tem acesso para fazer o que quiser na mente. O que é tormento? A pessoa fica atormentada, a pessoa fica bitolada, ela já não acha mais paz para nada. Só para você ter uma ideia, no momento que o tormento começa, eu volto a lembrar para você, lá no versículo de número, deixa eu ver aqui, o versículo 24, 24, pensando que devia, 25. E não precisa de você abrir lá, eu vou só falar aqui. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Quer dizer, ele recebeu essa liberdade, foi abençoado, porque já que ele estava devendo, seria a esposa, seus filhos e seus bens seriam vendidos para poder pagar a dívida. Até que ele pagasse a dívida completa, tudo seria perdido, a família se perder. Tem gente que não percebe que a maldade que ela está praticando vai fazer que aquela bênção que salvou filhos, que salvou esposa, que salvou casamento, que salvou marido, que salvou os irmãos, que salvou os pais, vai voltar tudo de novo. Porque eles foram livres dessa maldição, eles foram livres desse mal. Só que agora, o que está acontecendo é, no versículo de número 34, indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Ou seja, aquilo que ele foi livre lá atrás, ele caiu de novo naquela condenação. Em outrora, você já deve ter lido, já deve ter ouvido, talvez até eu mesmo pregando aqui, já falei sobre isso. Pessoas que elas permitem seu coração voltar ao pecado, que elas voltam à velha criatura, aquela velha atitude maligna de outrora. Em outro tempo pensava em derrubar os outros, pensava em passar a perna, igual aquela cobra que age sorrateiramente, escondido sem que ninguém veja, que age como a águia na rapina, que ela está ali de prontidão, ela está olhando de longe, quando ela baixa ela já pega a presa, na intenção de que a presa nem pense de onde veio o ataque. Agora, eu penso no meu coração, por que ele está sendo atormentado agora? Porque com a mesma misericórdia que um dia ele recebeu consolo, ele deveria consolar. Jesus, o Senhor disse pela boca do Paulo, pela mesma maneira que você recebeu o consolo, você também deveria consolar. Só que existem pessoas que unem-se a pessoas erradas. Você sabia disso? Deixa marcado aqui, vai comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel, eu não vou ter tempo de falar, meu tempo é curto, mas o Davi estava assumindo o reinado. Morreu Saul, que era o rei da época, e quando Saul morreu, sabendo que a linhagem real, sempre quando o rei morre, o seu filho, o seu sucessor da família assume o reinado. Porém, Deus não queria Saul e ninguém da casa de Saul, porque Deus havia ungido Davi a rei. Só que Davi não tomou a postura de rei até que então Saul morreu. Depois que Saul morreu, Deus então agora colocou Davi a rei de Israel. E quando Davi assume essa postura, Abner, deixa eu só contar para você, Abner, ele era um dos chefes que trabalhava para Saul. E quando morreu Saul, o Abner, mais do que rápido, ele tenta colocar um da linhagem real, da linhagem de Saul, a governar. Ele fala, olha, eu tenho que colocar alguém do rei Saul, senão eu vou perder aqui o meu trabalho. Eu tenho que colocar alguém que alguém que vai reinar, mas vai ter eu ainda como tinha o Saul. Eu era o capitão da guarda, eu vou continuar sendo o capitão do exército. Eu vou continuar governando. E ele então se levanta. E ali ele começa a trabalhar contra Davi. Só que Davi era homem de Deus.
E Davi, por sua vez, chama Abner. Abner vem até a casa de Davi. Davi então recebe Abner e ali eles fazem uma aliança. E Abner compreende que Davi não foi levantado pelos homens de Israel, não foi uma obra humana, mas era Deus que queria Davi como rei. Então Abner, ele se quebranta, ele que tinha esse interesse de tirar o reinado de Davi, agora numa conversa, lembrando, o Abner queria acabar com Davi. Davi preparou um banquete, uma mesa preparada para ele, com muita bênção para Abner. Eles almoçam, jantam, passam alguns dias juntos, até que firmam uma aliança. Lá no versículo de número 21, 3:21, para a gente poder entender, diz assim: Então disse Abner a Davi: Eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e foi-se ele em paz. Davi tinha a oportunidade, se ele quisesse matar a Abner que estava em sua casa e acabar com o problema, ele tinha feito. Só que ele fez uma aliança. Olha, o Abner sai da casa de Davi dizendo: Davi, eu vou passar por todo Israel e vou a todas as pessoas dizendo: nós vamos se aliançar ao Senhor, nós vamos estar debaixo da sua autoridade. Glória a Deus. Sem derramar uma gota de sangue, sem fazer intriga com ninguém, o Abner e Davi consegue ganhar o coração de Abner, e Abner agora vai trabalhar para o Davi. Glória a Deus pelas pessoas que têm a palavra do convencimento de Deus na boca, que mostram o evangelho, que ensinam pela palavra, para que elas sejam convencidas e mudem o rumo da maldade do seu coração. Quando Abner então ele sai do palácio, um homem que fazia parte da chefia da guarda de Davi, faz algo totalmente contrário, porque Davi ele abençoou. Davi ele disse: olha, Abner, então agora estamos aliançados. Versículo de número 22. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Em paz Davi deixou ele ir. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que te veio a enganar e saber a tua saída e a tua entrada, entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar, desde o poço de Sira, que sem que Davi soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. A raiva que estava no coração de Joabe era a morte do seu irmão Azael, por conta de que em outro momento Abner havia o ferido. Só que ele estava debaixo da liderança de um homem de Deus. Davi era o homem de Deus. Davi disse que não haveria guerra, ninguém faria mal para Abner, mas Joabe, ele faz o quê? Ele sai do seu lugar e vai lá e mata, ele tira a vida de Abner. E o mais triste de falar sobre isso, tem até um subtítulo aqui na Bíblia: o Joabe mata Abner à traição. Penso, diante dessa história verídica e a parábola de Jesus, pessoas que receberam perdão, pessoas que foram abençoadas, não entendem quando outras também são abençoadas. E a ira do coração de Joabe fez com que ele trabalhasse contra a direção do seu líder. O líder dele era Davi, ele agiu contra Davi. E Davi ficou muito, muito triste. Lá no versículo 31 disse, disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco,
e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro e sepultando a Abner em Hebrom. O rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? O Davi, ele enxergou, ele viu que foi feito, como diz o pessoal, né, foi feito uma casinha, prepararam algo para destruir Davi. Mal sabia ele, Joabe poderia provocar a pior guerra para destruir o reinado de Davi. Ele, ao invés de ajudar, ele estava atrapalhando. Tem gente que se une com pessoas erradas. Tem gente que deixa de ouvir quem crê na palavra para ouvir quem não é de Jesus, para ouvir quem fala maldade, quem só tem peçonha na boca, que só fala e pensa aquilo que não deve. E eu termino lá novamente em Mateus 18, versículo de número 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por isso, guarde no seu coração. Não se esqueça dessa palavra. Seja assim como Deus foi com você. Deus teve misericórdia de você, leve misericórdia. Não seja aquela pessoa que faz algo contra a vontade de Deus, pensando somente em si. Tome esse cuidado e que Deus fale mais ao seu coração, tá bom?